E naquele dia eu não só perdi a minha virgindade, mas eu também contraí HIV. Olá, me chamo Andresa Vieira e gostaria de contar um pouquinho a minha história. E tudo começou em 1986. No dia 31 de dezembro, no período da manhã, lá nascia uma menininha no interior de Minas Gerais, em Três Marias. E essa menininha era eu. Há muito tempo atrás, quando a minha mãe, ela sentiu-se mal, né? Uma garota de então 19 anos e foi para o hospital. Ali começava todo o enredo dessa história que eu vou contar. Bom, tudo começou na história da minha mãe para chegar à minha história. A minha mãe, uma menina nascida no Evangelho, muito religiosa, os pais muito religiosos, e a minha mãe teve alguns irmãos, né, os meus tios e tias, e à medida que a minha mãe foi crescendo, ela foi desenvolvendo o cristianismo, a religiosidade, de forma íntegra, até que tudo mudou. A minha avó, a mãe da minha mãe, ela falece, e o meu avô, então, ele tem um segundo matrimônio. Nesse segundo matrimônio, ele vive intensamente a sua nova relação. E a minha mãe, então, ela fica um tanto quanto desguarnecida, porque agora ela não tem nem a mãe e não tem mais a atenção do pai. Volto a repetir, meu avô, um senhor extremamente religioso, e a minha mãe se viu vulnerável até que ela conhece o meu pai, que morava na mesma rua. O meu pai era um rapaz boêmio, um rapaz que era filho de criação de um casal extremamente religioso, agora na cultura católica, e o meu pai, então, se envolve. E diferente da minha mãe, talvez os sentimentos ali eram diferentes. A minha mãe, ela vem com um quê de paixão, o meu pai mais de curtição. E dessa boa mistura, nasce eu. Bom, dito isto, eu nasço num contexto onde os meus pais, eles tiveram a obrigação de se casar por causa da gestação, e os meus pais, eles vão caminhando para esse lugar do matrimônio sem muita paixão, né? Não da parte da minha mãe, mas da parte do meu pai, mais ali pela obrigação. Então, são duas crianças agora tendo que criar uma criança. Eu nasci nesse meio também evangélico, e o meu pai teve que se converter à religião evangélica para poder consumar o casamento, porque era um dos requisitos que o meu avô ele tinha falado com meu pai. Mas isso durou apenas enquanto eu nasci e eles de fato estavam casados. E a minha mãe permaneceu ali na fé cristã, me criando como tal, e o meu pai sempre muito intenso. Quando estava na igreja, ele realizava todos os feitos, né, de quem pertence, participa, mas também quando ele, quem é evangélico vai entender esses termos, quando ele se desviava, ele também era intenso. Então ele ia para o mundo da bebida, das mulheres, e eu fui crescendo nesse contexto com um pai que ora estava na igreja, ora estava no mundo, mas sempre firme por causa de um comportamento da minha mãe. Com 7 anos, fui filha única até os 7 anos, e a minha mãe fala que era tão intrínseco em mim essa questão do cristianismo, que aos 7 anos eu desapareci. E a minha mãe ficou desesperada, e quando ela chegou no quarto, eu estava de forma autêntica, orando e buscando, tamanha era a fé que eu desenvolvia ali, né, com a minha fé, e enfim, eu tinha essa verdade não só porque eu era ensinada no caminho, mas porque eu acreditava desde muito pequena, e isso vai fazer muito sentido lá na frente, por isso que eu estou frisando essa parte, né. Haja visto, eu percebo que a maioria dos casos que eu ouço no canal, separações, são casos de mulheres que começaram como eu. A grande maioria de lares disfuncionais, com orfandade, com falta de paternidade, talvez seja esse o berço de todo problema e de todo dilema. E eu cresci também nesse contexto, né? E aos 7 anos, então, a minha mãe engravida novamente, então nasce a minha irmã, o meu pai agora mais maduro, ele permanece agora em casa, desenvolvendo lá as questões trabalhistas, religiosas, então achávamos que, por fim, éramos a família perfeita, mas nem tudo era flores. Com 13 anos agora, a minha mãe tem o meu terceiro irmão, agora um homem, e assim nós crescemos, né? Com 15 anos de idade, chega a minha adolescência e eu sempre muito focada ao que tangia as coisas da igreja, as coisas que se referiam ao cristianismo, à vida do Cristo, sempre vivendo isso de forma muito intensa.
E eu tenho tias, irmãs da minha mãe, que moram na Holanda há muitos anos, há mais de 30 anos. E sempre tive a Holanda no meu coração, e eu dizia para mim mesmo, quando eu for maior, eu quero ir para a Holanda. E então, quando eu fiz 15 anos, a minha tia falou comigo, Andresa, chegou a hora. Eu sou a primeira neta, a primeira filha, a primeira sobrinha. Carrego a primogenitura sobre os meus ombros. E a minha tia, então, falou comigo assim, ó, quando você fizer 15, então eu vou te levar. E, de fato, ela cumpriu. Bom, vim para a Holanda, estudei o idioma, fui para a escola, sempre com um olhar no futuro, querendo ser médica, mas sempre fixa naquilo que mais me causava prazer, que era, de fato, viver uma vida intensa com Jesus, né, por assim dizer. E com 17 anos eu não aguentei, tive que retornar ao Brasil de saudade, haja visto uma interiorana, uma menina que nunca havia saído de perto dos pais, sim, vim de uma família desestruturada, mas ao mesmo tempo com muito amor envolvido. E quando eu voltei com 17 anos, foi a vez da minha mãe vir para a Holanda. A minha mãe falou assim, olha, eu vou para a Holanda ficar o período dos 3 meses, que é o período de todo turista, né, que vem para a Europa. Então, eu vou trabalhar para que eu possa conseguir um dinheiro para dar entrada na nossa casa. E assim ela fez. Quando ela veio para a Holanda, eu estava realizando uma espécie de evangelismo. O que seria isso? Estava apresentando a fé cristã para algumas amigas, e dentre elas, uma chamou a atenção. Ela tinha um comportamento inadequado, era um tanto quanto rebelde, e por isso as pessoas me aconselhavam, olha, não anda com fulana, porque fulana... E eu nunca achei que aquilo fosse um grande problema, porque a minha intenção, além da amizade verdadeira que eu tinha, era de apresentar aquilo que maior era para mim, que era o cristianismo, que era Jesus, que era um comportamento que eu julgava e julgo até hoje, ser um comportamento a trazer paz, a trazer, a palavra diz sobre a paz que excede todo entendimento. Bom, essa menina também, ela tinha um comportamento, ela também era lésbica, o que o pessoal chama de bi, né? E até então não havia problema nenhum, exceto porque o pessoal me acusava, né, de estar tendo um relacionamento homoafetivo, mas não era o caso, e nem isso foi capaz de me fazer deixar de andar com ela, porque não havia preconceito no meu coração. Quando a minha mãe, então, está na Holanda, o meu pai, como eu disse anteriormente, horas ele ficava na igreja, horas não, e nesse período ele não estava na igreja. Então ele trai a minha mãe. Ele senta comigo num domingo de manhã, eu tinha 17 anos de idade, e ele fala comigo, filha, eu vou sair da igreja, o que não era novidade, e eu traí a sua mãe de novo. E naquela hora me deu um estralo. Eu falei assim, pai, o senhor não traiu a minha mãe com a fulana de tal. Fulana de tal essa, que é essa minha amiga que eu acabei de dizer. Ou seja, eu com 17 e ela com 16. E o meu pai abaixa a cabeça, e quem cala consente. O silêncio dele foi uma confirmação brutal e foi um soco silencioso na minha face. Ali eu não consegui esboçar choro e nem reação, porque eu estava distante da minha mãe, eu estava distante agora do meu pai, não só porque ele havia saído do nosso contexto religioso, de fé, mas eu também havia sido traída pela minha melhor amiga, essa que muitas das vezes frequentava a minha casa, que já deitou no colo da minha mãe, que minha mãe fazia tranças no seu cabelo. Então foi uma dupla traição. E quando tudo isso aconteceu, eu lembro que mais tarde eu consegui vê-la, e eu nunca fui violenta, mas nesse dia eu quis partir para cima, né? Me seguraram, e então eu chorei. Eu consegui pôr para fora. E começou o meu calvário. A minha mãe, eu não contei para minha mãe, com medo dela não suportar todo aquele processo. Além do mais, ela estava longe das filhas, dos filhos em questão, ela estava perdendo um casamento sem saber, e ela estava sendo traída por alguém que era de dentro da nossa casa. E eu resolvi não contar até que alguém contou, enfim, e a minha mãe volta da Holanda. Quando a minha mãe volta da Holanda, os meus pais agora entram num processo de divórcio, e começa uma tortura psicológica, não só pelo processo de divórcio, mas por quem se deu e como se deu. Bom, dito isto, nesse interim dessa história, alguém vai orar pelo meu pai na minha casa, um desses missionários que a gente tanto respeita, e leva um tal missionário. E esse missionário, ele se apresentou 10 anos mais velho do que eu, alguém que tinha uma proposta ótima
de evangelismo, por isso que eu frisei muito a respeito da minha fé, porque essa pessoa em questão veio em nome dessa fé que eu tanto honrava e praticava. Então, foi fácil ter a minha confiança. E todas as vezes que a figura paterna, ela falta, facilmente ela é preenchida por um algoz, facilmente ela é preenchida por alguém que pode fazer mal. Por isso que nós, hoje, né, só pulando um pouquinho, nós hoje trabalhamos muito com a questão da paternidade, com a questão do posicionamento do pai na família, como esposo, como pai, porque eu sou prova, e eu acredito que muitas mulheres foram vítimas dos seus ex-companheiros e são vítimas até hoje porque não tiveram uma voz paterna lá atrás. Mas, enfim, voltando, então eu conheci esse rapaz e o meu pai sempre muito moralista e usava a religião cristã para propor toda a sua demanda. É claro que nós sabemos, né, a cultura brasileira é uma cultura predominantemente cristã, seja católica ou evangélica, e nós sabemos que existem os bons modos por causa disso tudo, mas o meu pai se valia não porque entendia como verdade, o meu pai se valia porque queria usar da moralidade para poder ter controle, né, sobre nós. E eu, então, entendo que todo falso moralista, ele coloca um padrão muito alto, que ninguém consegue sustentar, nem mesmo ele. E eu tinha todos os encantos dentro de mim, de casar virgem, de casar de branco, e havia toda uma expectativa real dentro de mim. E quando o meu pai, esse rapaz chega na nossa vida, o meu pai se encanta, porque ele vem recheado de palavras bíblicas, ele tocava, ele falava muito bem, e hoje eu entendo que o sociopata, ele vem com toda essa característica, ele vem com essa característica para poder ganhar, e ele vem com toda essa simpatia, e não foi diferente no meu caso. Ele ganhou a minha simpatia dos meus familiares, e quando tudo isso aconteceu, meu pai me traz a seguinte frase: olha, Andresa, com esse rapaz eu deixo você casar. E aquilo foi incrível, porque eu já o achava interessante, e com o aval do meu pai, foi incrível. Mas com a separação dos meus pais, esse rapaz já estava na movimentação da minha casa, quando tudo isso aconteceu, e agora eu já era namorada desse rapaz. Então, ele frequentava a minha casa, com o aval dos meus pais, com o aval principalmente do meu pai, e agora esse rapaz, ele preenche a lacuna paterna que faltou, porque quando meu pai se assume de fato com essa garota, o meu pai vai embora de casa. Ou seja, ele não só foi embora, mas ele levou consigo todo o sustento, porque nós somos a típica família do interior de Minas, onde o homem trabalha e traz o sustento, e a mulher fica em casa cuidando dos filhos. Então não foi embora só um pai, foi embora um pai e foi embora todo o sustento de um lar. Agora minha mãe se vê na condição de provedora do lar. E a minha mãe agora precisa suprir toda a lacuna emocional, e o encargo foi muito grande. Então, quem veio para substituir essa linguagem paterna? Esse meu, então, namorado, 10 anos mais velho do que eu. Ele tinha um histórico que era ex-jogador de futebol do Vasco da Gama, ele se dizia missionário, o combo era perfeito. Então, numa dessas, o meu pai, ele está passeando com a sua nova namorada, e era muito engraçado porque nós íamos para uma avenida onde a minha mãe conseguiu um carrinho de cachorro-quente, ela precisou dar o seu jeito, né, como toda boa mulher brasileira, e ela ia para a esquina para vender cachorro-quente. Algumas pessoas se sensibilizaram, ela também tinha um trocado que ela tinha feito aqui na Holanda, né, e ela comprou esse carrinho de cachorro-quente, algumas outras pessoas ajudaram, enfim, e nós íamos para a avenida para poder vender cachorro-quente, e não foram raras as vezes que nós víamos o meu pai passar com aquela moto Tornado e a menina atrás com seus cabelos esvoaçantes, e aquilo era extremamente doloroso, por ver que ele tinha conseguido seguir a vida e ter deixado a maior preciosidade, a família, para trás. Então a minha mãe, ela conseguiu passar por essa situação em grande dor e sofrimento, mas com muita luta, com muita garra. E eu lembro que eu tinha apenas 17 anos e, por ser a mais velha, eu ajudava minha mãe a empurrar o carrinho de cachorro-quente, e depois seguia para a escola. Os meus amiguinhos, eles estavam andando na avenida, e eu não poderia simplesmente tomar um banho e ir, porque eu tinha o encargo de ajudar a minha mãe. E eu fui treinada nessa dor, né? Às vezes comíamos do produto, às vezes comíamos a salsicha ou o pão, porque não tínhamos mais o que comer. E é tão engraçado, só voltando um pouquinho,
Quando a minha mãe ainda na Holanda, na época a minha irmã tinha 10 anos, o meu irmão tinha 4 e eu 17, e a minha irmã falou assim, Andresa, vai no mercado, por favor, e compra uma bolacha Maria. E hoje, como mãe, ela não me pediu um danoninho, ela não pediu um chocolate, ela pediu uma bolacha Maria. Isso me fala de alguém que estava passando fome. E eu estava tão em dor que eu não via que meus irmãos precisavam comer, eu tinha que administrar o fato de não contar para minha mãe até então, e era muitas coisas, enfim. E eu fui para a porta do mercado, eu disse, pai, a minha irmã precisa de uma bolacha Maria, e ele falou assim, vai filha, vai para a porta do mercado. E eu só acreditei que meu pai não ia quando a porta do mercado fechou. Eu fiquei a tarde inteira esperando meu pai vir. Então, toda essa desconstrução de confiança, essa desconstrução de acreditar no outro, fez com que eu me tornasse uma presa muito fácil para qualquer um que viesse e quisesse me fazer mal. E só voltando agora para a parte do cachorro quente, enfim, e nós vivíamos esse dilema e era tudo muito pouco, mas nada nunca nos faltou. Nós tínhamos o suficiente para o dia e no outro dia Deus ia prover. A forma que nós não entendíamos era a forma que nos consolava quando acontecia, porque sempre quando acontecia nós dizíamos, só um Deus que poderia fazer isso, porque através de nós realmente não teria como. Enfim, a gente entendia que ele usava pessoas, usava maneiras, mas a sua fidelidade todos os dias nos beijava quando a gente acordava pela manhã. Não era sobre ter muito, mas era sobre ter o suficiente para poder viver aquele dia em paz e saber que ele era bom. Bom, então esse meu namorado agora já não é mais namorado, ele virou meu noivo nesse contexto todo, então ele começa a ser muito presente, ele se torna a figura masculina, paternal, ele era 10 anos mais velho do que eu, já tinha passado pelo exterior, pelo Rio, então ele tinha uma carga não só na idade, mas ele tinha uma carga também de vivência. Eu era apenas uma interiorana. E como eu carrego essa questão da fé muito forte em mim, eu acredito, sim, nas operações milagrosas que Jesus faz até nos dias de hoje, né? Então, ele dizia para mim, olha, nessa vida secular que eu tive, eu passei por várias situações onde eu desfrutei de sexo ilícito e de muita bagunça que o futebol pode proporcionar. E para mim não era um problema, porque tinha ficado no passado. Mas ele me trouxe uma situação. Ele falou, olha, dessas minhas aventuras, eu contrair HIV. E aquilo foi um baque, mas não foi tão forte a ponto de me fazer olhá-lo com preconceito, com desprezo. Muito pelo contrário. O que eu havia passado com meu pai, isso sim me feria. Uma doença era só uma doença, ela não definia ninguém. Mas ele também trouxe uma fala que ficou um tanto quanto me convenceu, e talvez eu também quisesse ser convencida daquilo. E ele disse assim, olha, mas eu fiquei doente, mas Jesus me cura, Jesus me curou. Então, entre saber se ele estava doente de fato ou se Jesus havia o curado, eu preferia acreditar naquilo que de fato eu nutria, né? Então eu pensei, bom, ele foi curado. E não é trazer uma fé irresponsável, porque eu acredito na medicina, Deus deixou a medicina para que nós possamos fazer uso do fruto dela, mas sim, na minha opinião, né, no meu credo, na minha crença, eu acredito num Deus que opera milagres. Então isso tudo veio para uma menina que estava com a sua cabeça extremamente disfuncional, uma menina que estava revoltada, uma menina que estava perdendo sua família, passando pela tortura de ver os irmãos, enfim. E o meu pai, então, ele, numa noitada, eu estava tomando banho, e o meu pai entra agora dentro do banheiro, dá um chute na porta e entra, e eu me cubro com a toalha e falo, pai, o que é isso? O que é isso? E o meu pai estava drogado. O meu pai estava drogado e a intenção dele fissurado, e ele dizia só para mim assim, ó, ninguém vai me separar dela, ninguém vai me separar dela. E eu não entendia o contexto daquilo, eu entendia que ele estava com muito medo de alguém interferir no então relacionamento dele. Bom, aquilo foi suficiente para poder fazer com que eu tomasse uma decisão. Então eu disse, a partir de hoje, eu vou tocar na moralidade do meu pai. Porque por isso que eu frisei muito no começo, porque como eu fui criada dentro disso, e não só porque me impuseram isso, mas porque desde pequena eu entendo que isso é uma verdade, era intrínseco em mim, ver o meu pai agora agindo e reagindo a situações de formas tão desonrosas diretamente comigo, porque eu havia visto ele, tinha visto ele desonroso com a minha mãe, e claro que me atingia, mas agora era de forma brutal e comigo. Então eu tive uma brilhante ideia. Eu falei assim, olha, tudo aquilo que meu pai preservou em mim e ele nutriu em mim, que tange a moralidade cristã, a ética, eu quero afrontá-lo.
E aquilo foi uma espécie de vingança, e claro, hoje eu consigo entender isso, passado mais de 20 anos. Mas naquela época, não. Era só uma vontade gigantesca de atingir o meu pai. Então, parece que, abre aspas, parece que eu estou contando a história de uma filha e de um pai, mas não, eu estou contando a história de um divórcio, mas que passou intensamente pela paternidade, ou pela falta dela. E eu tive uma grande ideia, que foi, quando o meu então noivo chegou, eu já o recebi de sutiã e de saia, ele levou um susto, porque eu era uma menina típica de igreja, e eu falei com ele, hoje eu quero perder a minha virgindade. E ele imediatamente aceitou. Então, ele teve relações íntimas comigo naquele dia, eu tinha 18 anos. E naquele dia eu não só perdi a minha virgindade, mas eu também contraí HIV. Aos 18 anos, na primeira relação, tendo um histórico impecável, nunca havia reprovado, já tinha um segundo idioma, já tinha morado na Europa, com um olhar na medicina, era a menina prêmio. Eu tinha feito tudo certo dentro da minha religião e tudo deu errado. E eu fiquei sem chão porque o diagnóstico veio sem papel, porque o meu corpo começou a esboçar todas as reações do HIV, da AIDS, né? Só lembrando que AIDS é diferente de HIV. HIV é um vírus, assim como qualquer outro vírus, né? Mas a AIDS é a doença manifestada, é a doença que vai destruindo as suas células de defesa e uma gripe pode te matar. E nessa época eu estava com AIDS, que era a doença manifestada, porque eu não estava fazendo uso de retroviral, o coquetel que o pessoal conhece, mas são os retrovirais, enfim. Com isso tudo com 18 anos, e quando ele percebeu que eu já havia me entregado, aí ele resolveu ser quem de fato ele era. As máscaras caíram, agora o bom moço não precisava mais manter uma postura de bom moço, porque eu já não era uma menina sem pai, era uma menina que estava extremamente apaixonada, extremamente carente, e eu sofria também de síndrome de herói. E hoje eu entendo que nenhum dos meus relacionamentos seriam saudáveis, porque é como se eu tivesse perdido a oportunidade de salvar o meu pai. Então eu ia me envolver com um cara que me ferisse para ter uma segunda oportunidade. Quantas mulheres sofrem disso? Se relacionam com rapazes que são tóxicos, elas conseguem entender essa toxicidade, mas elas permanecem nesse lugar porque elas acreditam que precisam cuidar e salvar alguém, o que é um ledo engano. Na verdade, nós não precisamos disso. Nós somos filhas de um Deus que é bom, né? Nós temos o nosso valor, apesar da religião de qualquer um aqui, mas cada uma tem o seu valor e, enfim. Quando passou toda essa situação, logo as manifestações aconteceram e eu lembro que eu caí numa anemia profunda, 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 e eu ficava apenas deitada e vinha, eu não conseguia me levantar e vinha alguém e eu só queria comer melancia. Então vinha uma irmã lá da igreja e cortava pedaço de melancia e me fazia comer, colocava na minha boca. Apesar dos pesares, sempre vai existir alguém bom no caminho, disposto a te alimentar, não só no seu corpo físico, mas na sua alma, né? Porque enquanto ela me alimentava, ela também alimentava o meu corpo. E a minha mãe na lida. Enfim. Depois de toda essa situação, eu não contei para minha mãe, a minha mãe não sabia de nada disso, ela estava extremamente envolvida na sua própria dor, mergulhada. O meu ex-companheiro, então, resolve nos fazer um convite. Olha, nós precisamos ir para Cuiabá, Mato Grosso. Vamos embora, vamos refazer a vida. Eu acredito que lá, e falou para minha mãe, que você vai conseguir se recuperar longe de fulano de tal, que era o meu pai. E a minha mãe aceitou como uma espécie de fuga. Fomos, colocamos poucas coisas dentro do caminhão e fomos. E eu lembro que meu pai chegou para se despedir do meu irmão, e meu irmão era só um garotinho, que queria muito o pai, não entendia o peso que aquela situação iria nos causar, né? E fomos para Cuiabá. Quando chegamos em Cuiabá, foi extremamente doloroso, porque ele havia nos prometido várias coisas. Havia nos prometido uma família, que era a família dele, que ia nos receber, que ia nos acolher. Então, fomos descansados de que nós íamos receber guarida. E quando chegamos lá, não foi bem assim. Eu entendo que ele não só chega, mas ele chega comigo, com a minha mãe, com os meus 2 irmãos, chega com a família inteira. E quando nós chegamos lá, nós não fomos tão bem recebidos desse jeito. Não havia trabalho, um lugar muito quente mesmo, nós não estávamos acostumados. E ele também tinha perdido toda a característica de bom moço. Ele agora se apresentava violento,
Não foram as raras às vezes, tudo começa com um empurrão, com uma palavra maldita, mal colocada, tudo começa com um insulto, e você vai ignorando, porque afinal de contas, ele é bom nisso, você vai se convencendo, e você vai vivendo, e afinal de contas, para mim, em particular, era muito melhor do que toda aquela situação que eu vivia. E quando foram se passando os tempos, eu lembro que eu estava andando de moto com ele, e numa dessas ele me dá uma cotovelada, que pegou o meu nariz, e aquilo sangrou muito, e eu fiquei chocada. Ele começou a ser grosseiro comigo na frente das pessoas, e ele começou a entender de que, por mais que eu esbravejasse, chorasse no começo, eu sempre ia voltar para o colo dele, né, que é o grande erro. Porque uma das características muito profundas que ele tinha comigo é de me maltratar, de me bater, mas depois sempre voltar reafirmando o seu amor, me trazendo flores, me levando para fazer o cabelo. Ele sempre tentava me comprar, e não era aquilo que me chamava atenção, mas era o retorno dele. Afinal de contas, eu queria alguém que ficasse, que não me abandonasse. E não importa o preço que eu pagasse, eu só queria esse alguém por perto. E depois de toda essa situação, agora toda a nossa família, eu lembro que quando chegamos lá em Cuiabá, não tinha ventilador. E eu lembro que a gente deitava nas camas, eu e meus irmãos, e a minha mãe colocava aquele ventilador para nós, e ela ficava sem. Eu lembro dela pelas noites, quando ela não estava chorando, ela estava orando, mas sempre ali com a gente. E em Cuiabá, a patologia, então, ela floresceu muito, e um dia eu fui tomar banho. Quando eu fui tomar banho, eu lembro que eu estava esfregando a cabeça e passei a mão nos cabelos. Quando eu passei a mão nos cabelos, o meu cabelo caiu na minha mão. Caiu muito cabelo e eu fiquei muito assustada. E a minha perna começou a ficar inchada, o meu couro cabeludo começou a ficar cheio de ferida, aquilo fedia, aquilo com o calor de Cuiabá, eu suava, era terrível. Até que então, esse meu companheiro falou assim, olha, você precisa fazer um exame. Eu acredito que você foi infectada, e me levou para fazer o exame. Quando ele me leva para fazer o exame, claro, na hora, HIV positivo. E aquilo foi um choque, mas era tão maçante na minha cabeça a questão da imposição da fé dele sobre a cura, que ele me disse assim, olha, se for positivo, prega para aquela médica. E eu achava que eu tinha obrigação de pregar e dizer sobre uma cura, era uma tormenta religiosa, confusões na minha mente, que Deus não tinha nada a ver com isso. Quantas pessoas que, em nome de Deus, fazem coisas dizendo que ele está aprovando, sendo que ele não tem parte nisso. E eu era uma vítima de uma pessoa que estava nesse ambiente, né? Bom, e depois que eu passei por todo esse processo, eu fui, então, a tomar a medicação. E tomando a medicação, aquilo me causou uma dor de estômago muito grande, me causava muito mal. E então, quando aquilo me fazia muito mal, eu abandonava a medicação. Então, eu comecei a pegar a resistência das medicações. Existe hoje muitas medicações e elas são ótimas, mas eu criava resistência porque eu não aceitava. E eu lembro que, na época, estava sobre a Bruna Surfistinha, e ela tinha feito uma espécie de vídeo, alguma coisa assim, e ela tinha contado a história dela, né, que ela tinha ficado com mais de 5.000 homens, e eu vi isso, passou na televisão, algo assim, e eu vi, e eu fiz uma oração, e eu fui para um lugar de muita revolta, porque tudo aquilo que eu contei, agora veio à tona, em forma de cobrança, porque eu dizia, ok, eu errei ao me entregar dessa forma, né, ao confiar dessa forma, não foi assim que eu planejei, mas por que Deus me permitiu ter HIV, sendo que ele ficou com muitas mulheres e nenhuma delas aderiram à doença, né, ficaram infectadas, por que eu? E os meus questionamentos eram de mágoa, mas eu tinha medo de verbalizar, porque afinal de contas eu ia afrontar Deus, então era um misto entre fé e razão, e agora eu estava completamente perdida dentro daquilo que tanto me segurava. Eu estava perdida dentro da minha própria fé. Então agora eu não tenho meu pai, eu estou num relacionamento extremamente abusivo, a minha mãe agora, que era uma mulher de tanta oração, eu só vejo ela mergulhada em dor, os meus irmãos tristes, e eu me questionava aonde estava Deus. E eu fui continuando nesse relacionamento 6 meses pós-Cuiabá. A minha mãe não aguentou, e a minha mãe falou assim, olha, eu tô voltando para Minas com seus irmãos, e o meu casamento já estava marcado. A minha mãe falou assim, olha, quando for para casar eu volto, só que a minha mãe já começava a ver traços
de personalidade dele, né? E a minha mãe dizia, Andresa, não tá certo. Muitas das coisas que ele fazia escondido. Mas agora ele perdeu o pudor de esconder tantas coisas, então ele começava a se revelar. É claro que quando estávamos os dois a sós, ele mostrava quem de fato ele era, mas ele começou a perder o freio também diante da minha mãe. Houve até uma situação antes de irmos para Cuiabá, que a minha tia gêmea, ela me chama e fala, Andresa, eu tive um sonho. Eu sonhei, ele usava, né, barba no rosto, minha tia falou assim, olha, eu sonhei que ele estava diante do espelho e ele usava barba, e quando ele virava, ele não tinha barba. Olha, cuidado com esse caráter duplo aí. E ela me trouxe, assim, uma reflexão a respeito. Então, a minha família queria fazer alguma coisa sobre, só pelos indícios que ele apresentava. Mal sabiam eles de todo, como diz as minhas meninas, de todo o rolê que já estava acontecendo. E eu sempre o justificando, não só para o outro, como também para mim. Então eu dizia para mim mesmo e me convencia. Eis aí o grande erro das mulheres. Tem muita gente que fala assim, a mulher, ela não presta, porque ela apanha e aceita. As pessoas não fazem noção, elas não têm ideia do que é estar encarcerada dentro da própria mente. Do que é sofrer o que eu disse sobre a falta da paternidade, a orfandade, de sofrer essa rejeição e carregar traumas que quando vem alguém, nós nos agarramos a esse alguém na expectativa daquilo que criamos na própria mente. E muitas das vezes isso é só uma fábula. E nós ficamos, não porque não prestamos, às vezes ficamos, e eu me coloco porque me remete ao meu passado, porque na verdade era tudo que eu tinha. Me maltrata, mas fica. Me judia, mas está aqui. É a referência visual do que eu tenho. E eu não sei se tem alguém me ouvindo que talvez esteja passando exatamente sobre essa situação. Por favor, se faça um favor, você não precisa disso. Você não precisa entrar nesse ambiente, não precisa se submeter a esse lugar. Existe outra vida. Tudo passa. E, enfim, fecha aspas. E quando nós estávamos em Cuiabá, ele tinha um irmão que era casado, tinha os seus filhos, né? A mãe dele. E como esse meu, então, noivo, quase marido, era muito namorador, já tinha passado por um casamento, já tinha passado por um noivado, e muitas outras mulheres, eu vim do interior com pouca idade. Então, elas olhavam para mim como uma espécie da interiorana, aquela que ele só vai aproveitar. E não só com um olhar de desprezo, porque achavam que ele não ia me dar valor, mas elas também me desprezavam, né? Porque eu não tinha muito que oferecer, eu era apenas uma menina. E, de repente, eu lembro que eu estava estendendo eu tinha lavado uma roupa, e eu tinha estendido uma roupa, e eu lembro que a ex-cunhada, a esposa do irmão, chamou a sogra e falaram assim, uma para a outra, olha lá como ela estende roupa, nem sabe estender roupa. Então, a humilhação, ela era em dobro, em triplo. Eu não tinha que só enfrentar um homem tóxico, mas eu tinha que enfrentar mulheres que deveriam me ajudar. Mulheres que deveriam ter misericórdia de mim e não tiveram, muitas das vezes. Enfim, a minha mãe vai embora. Passado um tempo, eu me caso, a minha mãe vem para o casamento. Eu tenho algumas fotos ainda, e é nítido, a minha mãe entra de cabeça baixa. E quando eu casei, eu lembro que nós fomos para uma lua de mel, e eu entrei no banheiro e eu fiquei por 2 horas no chuveiro, e eu não saía do quarto chorando copiosamente. Eu sabia o que estava por vir. Agora eu não era só a namorada, a noiva, mas eu estava, por assim dizer, no nome dele. Havia um registro no cartório, na lei brasileira, e aquilo era um vínculo muito forte. Para quem é cristão sabe que o casamento ele não se dissolve, né? E nós entendemos muitas vezes isso de forma errônea também, e que faz com que mulheres fiquem quando não devem ficar. Mas havia toda uma situação na minha mente, e eu era apenas uma menina de 19 anos, que nunca tinha ido para uma balada, que nunca havia bebido, que nunca havia colocado um cigarro na boca. Era uma menina criada na igreja e em casa. E, enfim, passado toda essa situação do casamento, essa situação, então, da lua de mel, nós fomos viver uma vida ordinária, uma vida no ordinário, né, de qualquer pessoa. E foi muito triste, porque eu comecei a sofrer de ciúme possessivo. Porque hoje eu entendo que não era sobre a pessoa dele, mas era sobre
a figura do meu pai, eu tinha muito medo dele sair, então qualquer pessoa que chegasse se dizendo amigo, eu ficava com muito medo, porque eu pensava assim, ele vai me trair, ele vai me largar, e isso tudo era reflexo de gatilhos que eu carregava dentro de mim. Enfim, e aquela velha máxima de não aceitar a medicação, então haviam situações que eu ficava extremamente doente, outras situações que eu me recuperava, e um dia ele me levou no infectologista, um doutor maravilhoso que eu carrego no meu coração, e eu estava agora com 48 quilos, com o cabelo minguando, muito doente mesmo, e eu lembro que ele me tentou me dar um pastel e uma garapa ou caldo de cana, e eu não aceitava nenhum tipo de alimento. E eu lembro que o doutor falou comigo assim, você é tão bonita, parece uma modelo. E enquanto isso, ele ficava balbuciando do lado do doutor, dizendo, isso aí, doutor, isso aí não come, isso aí. Eu lembro que o doutor, ele bateu na mesa e falou assim, rapaz, de teologia entende você, eu entendo de medicina. E foi quando ele mandou a real, ele falou, essa moça, se ela não tomar os medicamentos, ela não tem 1 mês de vida. E o meu diagnóstico veio assim. Ele tentou me convencer, ele tentou zelar, ele foi humano, esse infectologista, mas ele se irritou, então ele jogou a real muito mais para o meu ex-companheiro do que para mim mesmo, e aquilo me assustou. Então eu resolvi tomar a medicação para poder não morrer. Não era para viver, era para não morrer, era só para sobreviver. E eu lembro que quando eu precisava ir nos centros de infectologia, onde haviam vários pacientes, uma coisa muito importante de saúde pública é que HIV não tem cara. E naquele lugar eu via pessoas velhos, senhoras, crianças. Eu vi uma mulher, e eu lembro que isso me marcou muito, porque era uma mulher na casa dos 35, 40, e ela estava muito bem, ela estava corada, diferente de mim, e eu fui até ela e falei assim, olha, eu tô doente, eu descobri agora, e eu tentei achar naquela mulher alguma expectativa de conforto, eu queria talvez que ela me abraçasse, eu queria que ela conversasse comigo, e eu lembro que ela só olhou para mim, me julgou com o olhar, e ela falou assim, isso passa. Não houve acolhimento, não houve, e eu me questionava, eu perguntava para Deus, por que ninguém me acolhe, por que E eu não entendia que tudo isso nas razões de Deus, talvez fosse uma espécie de treinamento para eu aprender o que fazer e o que não fazer quando eu estivesse diante da dor de alguém. Eu sei exatamente o que fazer e o que não fazer, porque um dia que eu precisei de colo, alguém não me deu. E eu não estou falando só do da rua, eu estou falando de quem deveria, inclusive, proteger, né? Então começou uma desconstrução severa na minha mente, da parte dele em relação à minha família. Ele começou a me excluir, nós estávamos em Cuiabá, Mato Grosso, a minha família em Minas, então naquela época não tinha essa facilidade eu estou falando de 2006, 2007, 2006 foi o ano que eu casei, 2007, entre 2007, e ele começa a desconstruir isso em mim. Sua família não te ama, se sua mãe te amasse, ela tinha aguentado, ela tinha ficado, olha teu pai, o que teu pai fez. E a voz dele tinha verdade, mas não era verdade. É engraçado que a gente fala algo incrível hoje, né? Que nem sempre a realidade condiz com a verdade. A realidade é o que está diante dos nossos olhos, mas existe uma verdade que não se vê. A realidade na minha época era a minha mãe não estava ali, mas não era verdade que ela não me amava. Não é porque ela não estava que ela não me amava. Havia uma verdade acima da realidade, né? É como dizer para uma mulher que está ouvindo hoje que ela não tem valor, e a realidade ao seu redor pode combinar com a fala de alguém, mas a verdade é que sim, ela tem valor. Então, é esse o lema, caminhar na verdade, né? E, enfim, mas eu comecei a dizer, ele tem razão, a minha mãe não deve me amar, olha quantos conflitos nós tivemos, é verdade, porque em dado momento, só voltando um pouquinho atrás, quando nós chegamos em Cuiabá e passamos um processo de muita dor, de violência, e, enfim, para aliviar, eu tinha uma atitude que eu chamo de autorregulação. Então, várias das vezes, eu, por dor, não dormia, porque coçava, porque sentia desconforto. Então, eu ficava, às vezes, fazendo isso aqui, e a minha mãe, ela ficava irritada comigo, porque ela achava que eu estava fazendo para afrontá-la. E a minha mãe me dava uns petelefe, né, como diz o mineiro, mas mal sabia ela que eu estava doente. E isso depois veio ser como uma pedra nas emoções dela, né? Porque ela falou, olha, então quando significa que você estava doente? Não. Eu falei, sim, mãe. Porque eu me negava a contar para minha mãe
justamente por entender nas minhas razões que ela não ia conseguir suportar mais um baque. Eu era a testemunha viva do que a minha mãe já tinha passado. Ela não ia suportar mais uma situação dessa. E quando ele começou agora a desconstruir toda essa questão de família, começou a gerar no meu coração um desejo de ter família. Então eu falei, preciso engravidar. E começou a minha saga de querer ter um filho. Na verdade, nunca foi sobre criar alguém, né? Ser mãe de alguém, mas era para que um filho pudesse me completar. Eis aí o grande engano, né? Nós temos algumas lacunas na vida e criamos expectativas nos filhos, nas pessoas, no trabalho. Enquanto nós não estivermos bem conosco mesmo, nada nem ninguém vai poder trazer essa completude, que no meu caso, trazendo, né, para a atualidade, depois eu vou falar sobre isso, é claro, que eu não achei em nenhuma pessoa, mas eu achei em Jesus, na minha fé. Mas isso é para daqui a pouco. Então eu comecei a criar uma grande expectativa de gerar. E era para preencher a lacuna da família que ele dizia que eu não tinha. Então, agora eu tinha uma outra infectologista maravilhosa, querida, e ela, então, eu falei, olha, eu quero gerar, e ela me trouxe toda a expectativa de que alguém soro positivo pode sim gerar. Quantas pessoas dizem que o HIV é um diagnóstico de morte? Não, eu sou a prova. Não, eu consegui ser mãe. Então, o meu corpo foi todo preparado, e por causa da gestação, eu aderi 100% às medicações, eu me preparei, e quando fiz o teste, eu estava indetectável, já não transmitia o vírus, e daí eu engravidei. Eu engravidei da minha filha mais velha, que hoje tem 16 anos. E foi um presente lindo. Toda a gestação foi incrível. Mas nós morávamos num apartamento pequenininho, mas parecia um apartamento de boneca quando eu gerei ela. Vivia todo o encargo da situação do casamento, era muito ciumenta, ele era muito agressivo, me trazia muitas palavras tortuosas, mas aquilo tudo deu uma pausa, porque eu estava gerando alguém. Aquilo tudo foi como um alívio. A minha filha mais velha veio como um bálsamo no meu coração. É como se eu tivesse dado pausa no sofrimento e eu vivi a gestação de uma forma muito intensa, né? Até que ela nasceu. Quando ela nasceu, um mês antes dela nascer, eu lembro que ele falou assim, olha, nós vamos mudar para a casa da minha mãe. Ela mora só e ela tem uma casa enorme, nós vamos alugar esse apartamento e vai nos render um dinheirinho. Porque nesse interim, ele então foi para o seminário teológico. Ele começou a estudar para ser pastor. Era um seminário de 3 anos, eu fiz 1 ano com ele, e ele continuou, deu seguimento, eu engravidei, ele deu seguimento. E agora ele estava estudando para ser pastor. Não sei se vocês lembram que eu comentei que ele chegou até a minha casa como missionário, mas agora ele queria esse lugar, era um cara de uma fala muito fácil, ele tinha assim, um poder de convencimento, ele tinha um certo conhecimento bíblico, mas que, como a maioria das pessoas não tem esse conhecimento bíblico, que ele falava era lei, enfim, e ele queria viver disso, né, integralmente como um pastor. Então ele começou a estudar para isso. E quando a minha filha nasce, nós agora estamos morando na casa da mãe dele. E foi extremamente tortuoso. Porque agora eu tinha que suprir a expectativa não só dele, mas eu tinha que suprir a expectativa da minha então sogra. Então ela me fazia extremas comparações com a minha então cunhada, que era uma mulher que fazia faculdade, que dava conta dos filhos, que era uma excelente esposa, e quem eu era? Eu era uma interiorana que tinha se casado com o filho dela, que tudo bem, o filho dela era cheio de problemas e ela assumia que ele era violento e tal, mas o que eu estava fazendo? Eu lembro dela virar para mim e falar, pinta essa unha, coloca um batom, você precisa aprender a arrumar casa sim. E eu lembro que trazia esse cargo de responsabilidade e culpa sobre os meus ombros. Então nada do que eu fazia eu me sentia incapaz, porque eu pensava assim, será que se eu fizer isso ou isso, ele vai melhorar? Então eu me sentia, havia muitas comparações com as ex, como eu disse, ele tinha tido várias, então havia muitas comparações com a fulana, com a beltrana, porque ela fez, ela aconteceu, e eu era apenas uma menina que agora tinha um bebê, morando na casa da sogra, doente, sem a mãe, não tive rede de apoio, porque a minha mãe só consegui vir depois, e eu nem sequer podia dizer que eu estava tomando uma medicação. Então foi muito tortuoso. E eu tive uma cesariana. Passado alguns dias do meu puerpério, ele tem relações comigo.
ele tem relações comigo e eu engravido novamente. Eu estava no meu resguardo quando eu engravidei novamente. A minha filha nasce e eu, então, começo a ter uma depressão pós-parto profunda. Antes de falar dessa segunda gestação, uma depressão pós-parto profunda. Aquele encanto todo da gestação ficou. No parto veio a minha filha e veio também a depressão. Parece que ela saiu de mão dadas comigo do hospital. Eu amava aquela criança, eu nunca tive pensamento de judiar, de maltratar. Então eu dava banho, passava perfuminho, trocava a fralda e colocava no berço e fechava o mosquiteiro, a cortina dela. Eu sentava na sala, então quando ela chorava, eu ficava por horas sem reação, até que alguém vinha e me cutucava, levanta, e eu, opa, ok. Era para mim assustador ter alguém que dependesse de mim. Então, nesse contexto todo, ele é extremamente sexual, ele é extremamente ativo sexualmente falando, e eu estava no meu puerpério, eu estava extremamente desgastada emocionalmente de toda a situação, então ele tem relação comigo. E eu entendo que relação sexual sem consentimento, mesmo vindo do seu parceiro, é um estupro, ponto. Não tem o que se explicar. Ele não foi empático, assim como ele não foi empático quando eu perdi a minha virgindade, eu propus perder a minha virgindade e ele aceitou. Não viria dele agora uma contraproposta em me resguardar, ao contrário. Ele falou, olha, você sabe, né, você é minha mulher e se você não tiver relação comigo, eu vou ter que procurar lá fora. Então, muitas das vezes foi através de manipulação, muitas das vezes na insistência, eu não, e acontecia, e eu sentia extremo desconforto, e nenhuma dessas situações eu engravido de novo. Eu engravidei de novo da minha segunda filha. E eu lembro que quando a gente não tinha essa questão de revelação do sexo, eu lembro que quando eu fui fazer um ultrassom e falaram, é uma menina, eu senti muita raiva, porque eu queria um menino. E hoje eu entendo que o fato de querer um menino não era porque eu queria necessariamente ter um menino, é porque eu queria ter um homem que pudesse me representar em segurança. Eu volto lá atrás, eu ainda procurava a figura do pai que faltou. Então, se não veio através de um pai, se não veio através de um marido, quem sabe através de um filho? Essa preferência sobre o sexo masculino era simplesmente um lugar de desejo, de segurança. Tudo muito embolado. E eu lembro que eu falei, outra menina. E o médico falou assim, mãezinha, não fala isso, que no ultrassom é nítido. Ela coloca a mão no rosto. E a gente acha que as crianças não recebem toda a carga emocional e recebem. Então, eu engravido da minha segunda filha. Em agosto, a minha filha nasce. A minha outra filha mais velha só faz um ano em setembro, ou seja, no aniversário da mais velha, a mais nova já estava. A diferença delas é de 11 meses. Elas têm a mesma idade agora no mês de agosto. E elas... Agora eu já não... O que era ruim ficou horrível. Porque agora eu tenho 2 filhas. Eu tenho um marido violento, que então se forma. E agora ele começa a pastorear. Sempre teve esse quê, né, de mexer com a igreja, e a igreja, ela acontece da seguinte forma, existe, né, a fé genuína, e eu acredito em tudo isso, e é muito bom tudo que se vive, mas existe muitos usurpadores, que vão ali para poder usurpar da boa fé de alguém, e existe todo um sistema, e não é só dentro das igrejas, nas empresas, em seios familiares também acontece isso, e eu estava de frente de alguém que estava usurpando a fé das pessoas e tal, e nós fomos congregar, participar, uma igreja muito séria, que eu tenho meu respeito e admiração até hoje, que é a igreja presbiteriana do Brasil, ali em Cuiabá. E quando ele começou a pastorear, os pastores sérios daquela igreja começaram a ver uma conduta inadequada. Então, assim, ele pulava de igreja em igreja. Quando ele era descoberto, ele era convidado a se retirar, porque, embora ele não fosse pastor daquela congregação, ele sempre exercia poder de liderança, até que, de fato, ele se forma pastor, né? Que é o caso que eu estou contando agora. Enfim, passado toda essa situação, então pulávamos de igreja em igreja e as violências continuaram de forma assim alarmante. E eu lembro que já com as 2 meninas, eu falei assim, tá na hora de eu estudar. Eu entendia que eu precisava resgatar o velho sonho, né, de fazer uma faculdade. Lá atrás eu comentei que o meu sonho era fazer medicina, eu sempre estava com um olhar na medicina, mas por causa de 2 crianças, de todo o contexto, eu não ia conseguir mais. Então eu resolvi fazer aquilo que eu achei o mais próximo, né, eu consegui fazer fisioterapia.
Falei, olha, eu vou fazer faculdade de fisioterapia, eu gosto de cuidar de pessoas, apesar dos pesares, e eu vou distrair minha cabeça. Coloquei as meninas na creche, e com o aval dele, porque ele dizia assim, olha, quando você se formar, então você vai me ajudar, eu vou viver pela obra, né, por assim dizer, pela igreja, e você vai me ajudar financeiramente falando. Ele viu uma oportunidade em mim de sustentá-lo, por assim dizer. E eu lembro que eu comecei a fazer faculdade e foi muito difícil, mas era um lugar de refúgio. Por mais difícil que fosse, era um tempo em que eu não precisava ficar o tempo todo naquela casa, vivendo na casa da sogra, e também não sendo mãe, eu ia para a faculdade. Eu lembro que eu colocava as meninas cedo na creche e só pegava de tarde. É algo que hoje me dói, mas foi o melhor que eu pude oferecer. Eu preciso me esforçar muito para ter memórias das minhas filhas, porque eu lembro quando elas eram pequenas, eu lembro de muita dor. De muita dor. Enfim, então eu entrei na faculdade e ali Deus me apresentou vários amigos, pessoas que foram bacanas demais, que são meus amigos até hoje, e ali eu comecei. Só que o grau de violência começou a ficar tão profundo, e não só isso, aqui entra algo muito perturbador, porque ele era tão perverso sexualmente que ele não se satisfazia em apenas ter relação comigo. Mas ele precisava de alguns apetrechos, como filmes eróticos. E nada que é de comum acordo é legal. E como isso ia de encontro com aquilo que eu acreditava, e eu queria viver um casamento, mas ele... E as propostas começaram a ficar cada vez mais fundas. E eu lembro que uma vez, era a época do Orkut, e um rapaz entrou em contato comigo e falou assim, olha, vocês se inscreveram em troca de casais, mas você coloca uma pseudo foto, porque a foto é de família. E eu lembro que eu fiquei horrorizada, porque eu estava descobrindo que eu estava num site de troca de casal. Ali, ele não tinha me comunicado nada. Em alguns momentos íntimos, ele pedia para poder tirar foto minha. E depois eu vim descobrir mais tarde que essas fotos eram mostradas para outras pessoas. Ele me fazia convites, por exemplo, vamos fazer troca de casal e etc e tal. E eu dizia, não, meu Deus, não quero, não aprovo. Enfim, e ele me insistia muito. Olha, eu vou trazer fulano de tal aqui para casa, vamos fazer uma brincadeira. E aquilo vinha como uma grande ofensa diante daquilo que eu carregava. Só que ele sabia que eu carregava todos aqueles pré-requisitos e não me respeitar pessoalmente era uma coisa. Agora, trazer uma terceira pessoa para me humilhar. Então, quando eu dizia não, eu lembro de uma frase que talvez eu carregue comigo, mas hoje sem dor. Mas eu lembro que ele me disse assim, eu vou trazer uma prostituta e ela vai te bater, eu vou colocar ela para te bater e eu vou assistir. Aquilo me marcou profundamente. Então, quando eu pensava que ele pudesse ir mais baixo, ele conseguia ir mais ainda. E não tinha para onde ir. Então, nesse contexto todo, eu fazendo faculdade, as meninas crescendo, eu travei. Um dia, eu estava dormindo pela manhã e eu levantei. Quando eu levantei, eu comecei a tossir. Comecei a tossir. E quando eu quis puxar o fôlego, eu já não achei mais o meu fôlego. E eu lembro que eu comecei a ficar... E eu pedi socorro, eu pedi ajuda, né? E tinha um rapazinho lá em casa, um querido que sempre ia, como nós éramos ativos na igreja, né? Líderes de igreja, ele sempre estava lá conosco, ele via as torturas que eu passava, mas ele era bem rapazinho, e eu fui nele e falei assim, ó, uau! E ele dizia assim, você tá sem ar. E correram comigo para o hospital, e eu cheguei lá, totalmente, o ar voltou no trajeto, mas eu cheguei lá e falei, doutor, eu não sei o que aconteceu, uma tristeza profunda. Ele olhou para mim, eu lembro que ele estava escrevendo, aí ele olhou para mim, ele bateu a caneta assim e falou assim, olha, você tá com síndrome do pânico, você quer dormir essa noite no hospital? E mais uma vez eu encontrei alguém que foi muito humano comigo, e eu lembro que eu chorei copiosamente, eu disse não. Ali eu já tinha uma depressão muito forte, e agora eu sou diagnosticada com síndrome do pânico. Eu volto para casa e não são raras as vezes que eu começo a perder o fôlego, que eu começo a perder toda a minha vitalidade e eu começo a ter medo de morrer. E a minha ex-cunhada fala assim, Andresa, as minhas filhas iam muito para lá, né? Ela percebia. Depois a gente acabou desenvolvendo um grau de amizade, mas diante de muito silêncio da minha parte, eu nunca, por exemplo, eu nunca tive coragem de responder a minha ex-sogra, que me dava sermões, eu sempre muito calada, baixava a cabeça, e depois desse meu comportamento, eu vi que eu comecei a conquistar um lugar de respeito, até mesmo porque eu não entrava em conflito, né, com ela, e ali eu fui conquistando, eu acho que ela foi tendo empatia, mas já era grave demais tudo aquilo que a vida já tinha me proporcionado, né? Enfim,
passado esse tempo, eu sou diagnosticada, eu não consigo mais ir para a faculdade, eu não consigo cuidar das minhas filhas, e a minha ex-cunhada falou assim, olha, traz as meninas, deixa eu cuidar delas. Então eu já começo a pensar na possibilidade de entregar as meninas, porque eu lembro que em 2013, ele vem com uma revelação bombástica, ele fala assim, olha, eu te traí, ele jogava futebol com os amigos, numa menina que ficava na beira do campo, e eu te traí. E eu lembro que eu fiquei o mês de janeiro de 2013 todo me negando a comer. Eu não comia, eu não saía do quarto, porque ele ainda permanecia sendo o meu objeto de adoração, o meu objeto de tudo. E eu lembro que eu dizia para ele assim, por favor, eu não consigo levantar, dar comida pelo menos para as meninas, porque ele saía e lanchava. Então eu dizia assim, leva elas com você. E ele me mandava para lugares, brigava, trazia palavrões. E ele dizia não. Um dia eu lembro que a mãe dele falou assim, essa menina precisa comer, senão ela vai morrer. E ele veio com um prato para me dar comida na boca. Eu lembro que eu baforei na cara dele com tanto ódio. Ao mesmo tempo que eu amava, eu tinha tanto ódio. Era uma guerra. E eu estava cansada de ter que administrar isso dentro de mim. Entre ódio e amor, obsessão, eu me submeti a tudo isso. E minhas filhas foram crescendo. A mais velha, eu lembro que mais tarde, e vocês vão entender, mais tarde, a minha filha mais velha falou assim, mamãe, por que você não me protegeu? Eu falei, filha, de quê? Ela falou assim, um dia eu deixei algumas moedinhas cair, eu peguei algumas moedinhas da mesa e deixei cair, e ele levantou, e ele me bateu muito na mão. E aquilo eu ouvi calado, eu falei, filha, a mamãe era muito doente, me perdoa. E eu lembro que nas nossas discussões, a mais velha sempre foi um trunfo na mão dele, eu não sei por que ele escolheu ela. Eu lembro que ele pegou ela pelo braço, ele ergueu, subiu na cama e falou assim, olha o que eu faço. E soltou. A minha filha caiu como um pacote no chão. E eu fiquei horrorizada, eu peguei a criança, ela tentava, ela estava de fralda, eu lembro disso, que ele me encurralava na parede, ela tentava nos afastar e ele empurrava ela como se fosse um saco. Eu lembro que, como forma de punição, uma vez fomos no shopping, ela sempre foi muito serelepe, e para que ela pudesse ter bons modos, porque a mais nova sempre foi a querida dele, não sei por que ela elegeu, talvez porque ela tem um comportamento mais dócil, e a mais velha sempre foi agitada demais, e ele não conseguia exercer tanto domínio sobre ela. Eu lembro que ele pegou o mamilo dela, e ele rodou o mamilo dela como forma de punição. E eu gritava de dor, mas eu não conseguia sair desse ciclo. E quando esse diagnóstico de síndrome do pânico veio, eu estava numa tristeza e eu dizia assim, ok, Deus, eu ainda permaneço muito magoada com o Senhor porque eu tô doente, mas eu te amo. Eu te conheço de uma vida. A Bíblia diz assim, ó, ensina o caminho que a criança deve andar para que quando for grande não se desvie dele. Então eu resgatava memórias da minha infância, de quando eu ia para a igreja, da minha fé que me fazia me movimentar. Eu tentava resgatar alguma coisa que pudesse me manter viva, porque eu estava brutalmente desconstruída, não só nas minhas emoções, na minha saúde, enfim. E eu dizia assim, Deus, eu não aguento mais. E um dia ele saiu com as meninas cedo para um shopping, e eu comecei a arrumar casa, e eu lembro que ele chegou por volta das 4 horas da tarde. Quando ele chegou às 4 horas da tarde, eu falei assim, você deu almoço para as meninas? Aí ele falou assim, não. Eu falei, então você vai morrer hoje. Eu surtei. Uma vida, eu já estou falando de 10 anos de relacionamento, eu surtei. Eu conheci em 2004, agora já era começo de 2014, e eu falei assim, olha, você vai morrer hoje. E eu peguei um cabo de vassoura que eu tinha, que eu estava limpando a casa, e eu dei nele, que bateu aqui. Quando bateu aqui, ele fez... E eu também, né? Porque eu fiquei chocada com a minha própria reação. Quando ele falou assim, ele veio pra cima de mim. Quando ele veio pra cima de mim, ele me agarrou pelo pescoço. Ele tem uma estatura mediana, mas ele conseguiu, e não era tão difícil, eu era muito magrinha, ele conseguiu me erguer, ele me deu um tapa, que zuniu todo o meu ouvido, e eu só pensei assim, ele me machucou muito agora. E quando eu tomei conta de mim assim, eu tive a brilhante ideia, que não foi minha, eu creio num Deus que cuidava de mim mesmo, quando eu não entendia as suas razões, eu tirei foto. E daí ele falou assim, onde está o seu Deus? Ele me impede de te matar, mas ele não me impede de te bater. E quando ele disse isso, eu disse assim, esse cara tem razão. Era o que eu precisava para poder rotular Deus como alguém que não me amava. E ali eu chorei por 1 hora, eu tive um surto que eu chorei e eu gritava por 1 hora. E nessa casa, na minha casa, minha sogra no caso, tinha um amigo meu que estava passando uma temporada, que me viu na infância e ele estava passando uma temporada. Ele sabia desses rompantes do meu ex-marido, mas ele nunca tinha pego uma cena assim. E eu lembro que eu fui tomar banho,
e começou a inchar, e eu pus um roupão, e eu fui nesse meu amigo, eu só dizia assim, ó, fulano, eu tenho família, fulano, eu tenho família, fulano. E eu dizia como se fosse um mantra, eu só dizia isso. E hoje, talvez analisando, talvez seja uma tentativa de resgatar que eu era pertencente a alguém, que tinha alguém por mim, porque foi isso que foi sendo desconstruído ao longo de 10 anos. Ele teve muito trabalho não só em construir uma ideia, mas em desconstruir também uma ideia, porque ele se valeu de uma ideia de dor que eu carregava. E não é assim, como muitas vezes acontece. Os homens se valem porque eles têm acesso à nossa dor do passado. Então eles começam a dizer assim, ó, nem fulano de tal gostou de você, teu pai te abandonou. Então essas vozes começam a parecer como uma verdade. Por isso também que há muita submissão de homens extremamente tóxicos. Então eu falei, esse cara tem razão. Aonde está Deus? E eu questionei, eu falei assim, Deus, a partir de hoje, eu não faço mais parte dessa fé. A partir de hoje, eu não tenho mais nada com o Senhor. Então, foi bom enquanto durou, eu acredito na tua existência, mas é o Senhor lá e eu aqui. E corta aqui, ó, acabou. E eu lembro que eu tava com esse amigo também. E só uma coisa muito interessante, que quando aconteceu essa cena do tapa, eu lembro que depois de ter gritado muito, eu dormi. Então, quando eu acordei com ele sentado no chão, passando a mão no meu rosto. E eu fiquei muito irada com ele, porque ali eu já estava disposta a perder minha vida. Completamente. Eu já estava entregue, eu já não conseguia alimentar minhas filhas adequadamente, eu já não conseguia ir para a faculdade, eu não conseguia. Então eu já não tinha mais nada. E o que faltava era romper um relacionamento com Deus. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de um relacionamento íntimo e pessoal que eu carregava e nutria por todos esses anos, apesar de toda a dor. Então, todo o estoque de fé que eu tinha, eu tive por causa de uma mãe que plantou isso em mim. Eu tive por causa de um relacionamento profundo que eu também desenvolvi com ele, porque ele resolveu se revelar a mim durante a infância. Mas aquilo ali era como se fosse um estoque que tinha acabado. Então, eu resolvi aprender a beber. Então, eu comecei a beber, e foi fácil aprender. Eu estava numa faculdade, final de faculdade, quase me formando. Era setembro, eu ia me formar em dezembro. Então, o que acontece? Eu estava num churrasco, e bebendo, e já curtindo, e eu só pensava assim, eu vou aproveitar tudo que eu não aproveitei. Eu vou ter relações com todos os homens, e nunca foi sobre transmitir o vírus, não, nada disso. Com todo cuidado e responsabilidade, mas quero experimentar outro corpo, eu quero saber como isso funciona. E eu lembro que eu estava ouvindo um sertanejo universitário, típico de uma universitária, e geralmente você ouve uma música, e a sequência da música que é puxada, geralmente tem a ver com a música que você estava ouvindo. Ou seja, se é sertanejo, vai puxar um outro sertanejo. Nem sempre é assim, mas na grande maioria assim acontece. E veio um louvor. E o louvor diz, em ti confiarei, ainda que a luz do sol pudesse apagar, eu creio em ti. E eu falei assim, meu Deus, o senhor está me perseguindo? Eu não sou mais crente, eu não quero mais caminhar nisso. Aquela revolta. E no outro dia eu fui para a faculdade, muito magra, porque aqui eu também já tinha abandonado de novo os medicamentos. E eu lembro que eu coloquei a mão assim na carteira, era uma pausa ali, a professora tinha saído, então cada um ficou ali conversando. E atrás de mim tinha uma menina que cantava o seguinte louvor: tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão. E depois o refrão é: me ama, ele me ama. E quando ela começou a cantar, eu falei, por que você está cantando isso? E eu fiquei revoltada com ela, porque eu conhecia bem essa canção. E ela dizia assim, eu não sei, mas tem uma glória, tem uma presença aqui nesse lugar. E eu entendi, nas minhas razões, na minha fé, que eu corri de Deus. Mas ele foi mais veloz do que eu e se estabeleceu na minha frente. E eu me vi pertencente, eu não conseguia fluir em outro lugar. Eu só funcionava, mas eu jamais ia fluir se não fosse nesse lugar, né? Então, eu fiz uma oração muito sincera com Deus. A partir dali, eu falei assim, se o Senhor me ama. Porque existe uma frase, até de uma pastora conhecida, que eu acho muito legal, que fugir do pecado, ou vamos traduzir isso, fugir dos problemas, das dores, cansa, mas fugir da presença de Deus cansa mais, porque ele é onipresente, ele sempre vai estar, né? Então, eu falei assim, Deus, se o Senhor tem algo comigo, o Senhor pode me levar, não tem problema, eu não aguento mais viver, eu não aguento mais esse encargo, eu não aguento, não tem problema, o Senhor não me deve nada. Mas se o Senhor também tiver um plano na minha vida, me tira daqui. Por que eu disse isso? Porque ele dizia assim, ó, você pode ir embora, mas as meninas ficam.
E eu via como ele maltratava a minha filha mais velha, a nossa filha. Então eu pensava, como eu vou embora? Como eu vou abandonar minha filha? Não tem como. Então eu pensava todos os dias numa forma de me matar. Eu não queria me suicidar, mas eu pensava em acabar com aquela tortura. Então eu fiz essa oração, Deus, se tu tem algo para mim, me arranca disso. E foi a oração mais honesta e brutal que eu fiz. E eu lembro que eu comecei a fazer o que a gente chama de campanha de oração. E existe um termo muito conhecido entre os evangélicos, né? Que é a irmã do coque. Eu sou filha da irmã do coque, ou seja, eu sou filha da irmã que tem uma devoção de oração, né? Muito grande. E eu pensava assim: tem alguém orando por mim? Tem alguém que é por mim, mas, enfim. E eu fui numa dessas igrejinhas que a gente não dá nada. E eu lembro que até quem me levava me humilhava. Porque a minha cunhada, a gente já tinha um relacionamento bacana, ela me levava, mas o marido dela, que era irmão desse meu ex-marido, ele não queria me dar esse carona, e eu sabia disso. Era humilhante até para ir para a igreja. Eu lembro quando eu cheguei e fiz toda essa oração, foi um momento muito oportuno. E um dia eu estava na minha própria igreja com o pessoal que eu conhecia, e eu lembro que tinha um pastor convidado do Ceará, algo assim, e ele me chamou e falou assim: olha, eu tenho uma impressão. E dentro de um mês, eu não digo na primeira, segunda, terceira, quarta semana, mas é dentro de um mês. Deus vai te tirar daqui com raiz e tudo. E eu ri. Eu falei, como? Eu já dei várias sugestões para Deus. É engraçado que nós fazemos nossos planos e Deus ri. Porque eu pensava, se acontecesse isso, se acontecesse aquilo, mas nada acontecia da forma como eu planejava. E todas as minhas sugestões possíveis para Deus tinham se esgotado. Mas ele fez da forma como eu menos esperava. E eu lembro que quando aconteceu essa maior agressão, e agora eu tô falando, voltando para o dia do tapa, né, que eu acordei com ele sentado, isso era num domingo. Numa quarta-feira, e domingo 14 de setembro de 2014, porque era aniversário da minha mãe e da minha tia, que é gêmea da minha mãe. E sempre eu dava parabéns para as duas, e nesse dia eu não tinha condições de falar nada para elas. E eu lembro que eu só mandei uma mensagem, no outro dia eu falei, mãe, parabéns. E foi a primeira vez que eu falei assim, olha, mãe, se eu não matar ele, se ele não me matar, eu mato ele. E a minha mãe ficou confusa, desesperada. E lembra da foto que eu falei que eu tirei? Pois bem, eu mandei essa foto para um amigo meu, e esse meu amigo conseguiu contato da minha irmã, que mandou para minha irmã, que mandou para minha mãe, essas fotos chegaram na minha mãe, sem que eu tivesse nenhum conhecimento, porque eu era a filha que mais poupava ela. Isso era domingo. Numa quarta-feira, a minha campainha toca. Quando a minha campainha toca e eu vou até a campainha, quem tá lá na porta da minha casa? A minha mãe. E a minha mãe entrou e falou assim, vim buscar o que é meu. Eu falei, mãe, oi. E eu fiquei com muita vergonha, porque meu rosto estava inchado, ela nunca tinha me visto daquela forma. Ela falou assim, não tem problema, filha. Eu sei que você apanhou, eu já tô sabendo de tudo e eu vim te buscar, eu vim te resgatar. E eu falei, mãe, eu vou me daqui uns meses. Não, mãe, não posso sair assim. Porque existe aí também uma velha máxima. Por mais que eu quisesse muito sair dele, eu não me via sem ele. Tamanha era a minha dependência emocional. Ou seja, eu era uma forte candidata a um feminicídio, porque eu ia ficar, porque ele dizia isso para mim. Não tem mais nada o que fazer com você. Eu já te humilhei, eu já te bati. Não tem, eu vou te matar. E eu pensava assim, ele vai me matar e eu não vou conseguir sair. Com a vinda da minha mãe e ele pego em flagrante, porque existe uma característica muito forte dele, que era se esconder, camuflar, fazer a via de bom moço, afinal de contas, ele era um pastor de igreja, mas eu vivia todo esse dilema por trás, e existe uma outra coisa também. Eu lembro que, como forma de tortura, não só sobre questões sexuais, mas físicas, financeiras, eu digo financeira porque houve um momento na faculdade que a gente passava por necessidade, e eu resolvi, mesmo tendo todo encargo da faculdade, da igreja, das meninas, a minha própria saúde, eu resolvi fazer bombons manuais, caseiros, né, para poder vender. E eu lembro que eu queria fazer isso nos intervalos, e era proibido, mas eu fazia escondido porque rendia algum dinheirinho. E eu lembro que teve uma aula que eu queria assistir, ele dizia, não, você precisa sair para vender. Então, eu também sofri essa extorsão financeira também, né? Eu lembro de algo que ele fazia, que era, como ele tinha autonomia para escalar quem iria pregar, palestrar, então ele me dizia assim, faltando 10 minutos, você prega hoje. Então, eu lembro que eu comecei a ler a Bíblia para estar previamente preparado. E isso me fez ter mais paixão e me fez relembrar. Na verdade, aquilo que veio para me matar e me humilhar era um resgate do próprio Deus sobre mim. Enfim, quando a minha mãe chega, então,
e a minha mãe agora tem um encontro com ele e fala, você bateu na minha filha, eu vou levar ela... Agora minha mãe já morava em Balneário Camboriú, e lembrando que a minha mãe conseguiu vir para Cuiabá porque a igreja foi igreja. A igreja teve um papel fundamental, a igreja da qual ela pertencia na época. Eles pagaram as passagens aéreas da minha mãe, o meu padrasto veio junto e pagaram as minhas passagens das meninas. Quando eu cheguei, estava tudo preparado. Minha mãe falou assim, olha, eu estou levando a Andresa, levando as meninas, porque agora ela precisa de cuidado. Ele não teve como se desvincular daquilo e ele cedeu. Então, cumpriu-se o que aquele pastor falou. Havia um mês que ele tinha dito aquilo, que Deus me arrancaria com raiz e tudo. E até o presente momento que eu estou dizendo agora, nunca mais eu ouvi. Nem as minhas filhas. Quando eu estava em Balneário Camboriú, agora passando por todo o processo, e levando em consideração se eu iria voltar ou não. Eu precisei passar, e a igreja, que foi excepcional, me encaminhou para um psicólogo, futuramente para um psiquiatra, me arrumaram um emprego, então eles começaram a me reintegrar na sociedade, porque eu estava completamente desmontada e desconfigurada, eu não sabia andar na rua direito. Porque eu tinha muito medo por causa da síndrome do pânico. Então, era uma loja onde todo mundo me acolheu e eu consegui produzir, eu consegui... E tinha alguém em Cuiabá que eu sempre me relacionava como amigo. E durante o final ali do meu casamento, eu comecei a olhar para esse rapaz com um olhar diferente. Mas eu me achava inadequada, mas afinal de contas, eu já estava... E eu me via apaixonada por esse, então, meu amigo, no final do meu relacionamento. Só que eu não me permitia. E quando eu comecei a me permitir ter uma relação mais íntima com meu amigo, tudo isso aconteceu e eu fui embora. Só que eu já estava ligada emocionalmente a esse rapaz, mas sem poder assumir, porque como é que eu ia me divorciar, todo aquele dilema, aquela coisa, enfim, mas eu já estava envolvida emocionalmente com esse rapaz, enfim. Quando eu vou para Balneário Camboriú, esse rapaz me manda mensagem. Esse rapaz é 7 anos mais novo que eu, e ele já sabia da minha patologia, e a gente, de amigo, começou a ter um relacionamento mais, né, mais profundo, por assim dizer. E quando eu vou para Balneário, ele falou assim, eu vou embora, e eu vou cuidar de você. Agora que você não está mais casada, eu vou casar com você, eu vou cuidar de você. Eu falei assim, gente, esse menino não sabe onde está entrando. Como assim? E, enfim, a minha irmã, eu contei para minha irmã, falei, Amanda, fulano de tal, Rafael, né, agora posso falar do meu marido, Rafael disse que vai ficar comigo. E minha irmã falou assim, demorou. Não, vou falar com minha mãe, mas é minha mãe cheia de princípios. E eu falei, minha mãe nunca vai deixar. Eu em processo de divórcio, porque a igreja também me ajudou a entrar com o processo de divórcio. Enfim, aí minha mãe falou assim, quando minha irmã falou com a minha mãe, a respeito do então rapaz, a minha mãe falou assim, pode mandar ele vir. E lógico que eu entendo que qualquer um seria melhor do que o meu ex-marido. E ele vem. E a igreja nos abraça de novo. E a minha mãe tem uma conversa muito séria com ele. Falou assim, olha, você não precisa entrar nesse relacionamento. Ela é soro positivo, ela tem 2 filhas e ela é 7 anos mais velha que você. Você tem a oportunidade de ter uma vida com uma menina da sua idade, que não tenha nenhum encargo, nenhuma bagagem, e a bagagem dela não é leve. E ela está passando por um processo de divórcio. E a minha mãe foi muito dura com ele, mas muito realista. E ele falou assim, não, Ivonete, que é o nome da minha mãe, eu quero ficar. Eu quero, é a Andresa que eu quero e eu quero assumir esse BO e o BO completo, né, com as meninas e tudo. E eu falo, mãe, obrigada, não sei se funcionou a sua fala, se o menino ficou assustado ou se de fato ele me amava. É uma brincadeira. É claro que ele fez isso de forma consciente, ele teve a liberdade que eu não tive de escolher ficar com alguém com uma patologia como eu. Enfim. E aí a minha filha começou, a minha filha mais velha, mãe, eu posso chamar o tio pai? E eu dizia, não, você tem o seu pai. Eu era tão fiel naquilo que eu me propunha a fazer que eu pensava, é errado. E a minha psicóloga, ela dizia assim, Andresa, deixa ela verbalizar a palavra pai, porque elas, talvez se for modismo, passa, mas deixa ela falar. Então eu falei, tá bom, filha, você pode falar pai. E isso se deu porque quando chegamos em Balneário Camboriú, logo ele veio, passado 1 mês, 2 meses, logo ele veio. Então agora a gente tem um relacionamento, eu ainda no processo de divórcio, e daí, para eu entrar no novo centro de infectologia, todos nós precisávamos passar pelo exame. As minhas filhas também precisavam passar pelo exame para detectar que elas eram soro discordante, ou seja, que elas não tinham HIV. E quando foi para tirar o sangue da mais velha, eu estava segurando ela, e ela gritou, pai! E o Rafa saiu correndo. E eu chorei muito, porque eu vi ali... eles se escolheram como pai e filho, né? Quando você engravida, você não escolhe, você ama quem vem. Mas quando você resolve amar alguém
a quem você vê, isso é honroso. Então a mais nova começou e desde então o pai virou pai mesmo, com todo o encargo de educação, de correção, de tudo. Ele foi não só para mim, mas para as meninas, o que a gente chama de Boaz, que significa resgatador, né? E isso não tem a ver só com ele, tem a ver com a bondade de um Deus que escreveu a minha história, como diz lá no Salmo 139. Antes de qualquer dia ser feito, ele já tinha escrito todos os meus dias no livro dele, né? E isso é glorioso. E nós começamos a nos reestruturar e teve, então, a segunda parte, que foi a parte da minha restauração como pessoa. Porque, pasme, quando o Rafa começou a cuidar de mim, o meu divórcio aconteceu, nós nos noivamos e nos casamos, isso tudo debaixo da bênção da minha mãe, o meu relacionamento com minha mãe começou a ser restaurado, tudo aquilo caiu por terra, começou a haver um trabalho intenso em resgate das minhas memórias. Então, muita gente trabalhou comigo nisso, psicólogo, eu tive que ir para o psiquiatra, porque eu tive que tomar algumas medicações, enfim, teve muita gente boa trabalhando nisso. E eu lembro que um certo dia o Rafa fez alguma coisa para mim, algo bondoso, e eu fui muito grosseira com ele. E eu parti para cima dele. E eu falei, não, você não é tão bom, você não é tão bom. Porque na minha cabeça, qualquer hora ele iria se revelar. Você não é tão bom, você não é tão bom. E eu lembro que ele me pegou pelos 2 braços, assim, ele é muito maior que eu, e ele falou assim, olha, aceita que eu amo você. E eu lembro que ele saiu e ele trouxe meus tios, que também são pastores, e falou assim, olha, Andresa precisa de ajuda. Andresa é assim, 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 Andresa é extremamente... Porque, na verdade, depois procurando, eu fui saber que eu sentia falta do ambiente de violência. Eu era acostumada a esse ambiente. Por incrível que pareça. Então, precisou haver uma desintoxicação. E eu lembro que houve a parte, né, seguinte, que, volto a repetir, como nós somos... né, cristãos, então, Deus podia te curar para que você viva a plenitude do casamento, e eu orei nesse sentido, até que eu entendi que ele não me curou, e ele não vai me curar, e tá tudo bem, porque eu entendi que, sobre um Deus que não me curou no físico, mas curou minha alma, me deu um casamento, restaurou a minha vida familiar, deu um novo sentido para as minhas filhas, e as pessoas sempre me perguntam, e o teu pai, como é que ficou? E hoje nós moramos na Holanda, e moramos em Portugal por 5 anos, hoje nós moramos na Holanda pela 3ª vez, e eu entendo que Deus restaurou tudo. O meu pai viveu uma vida toda desgraçada, ou seja, sem a graça de Deus, por muito tempo, e a última vez que eu vi meu pai é porque ele morava comigo. Quem cuidava do meu pai era eu. Meu pai ia trabalhar, quem fazia a marmita e lavava o uniforme dele era eu. As pessoas falam assim, como é que pode? Não se explica, porque Deus não se explica. Eu atribuo isso a tudo a um Deus que fez em mim e hoje faz através de mim. Eu entendo que a minha história hoje não foi para me matar, mas foi para fazer com que eu me tornasse um antídoto para alguém. As pessoas falam assim, nossa, você deve odiar a igreja, né? Não. Eu me formei em fisioterapia e hoje nós somos pastores, eu e minha casa, aqui na Holanda, servindo a Deus. Porque eu entendo que, apesar de alguém ter sido muito maléfico, o sistema, às vezes, ser muito sujo, existe muita pessoa boa que está por aí fazendo a obra de Deus de forma séria. Uma coisa que o pessoal sempre me pergunta sobre esse final, as meninas são soros discordantes, o Rafa também, que significa não ter HIV. E sim, nós somos soros discordantes, né? O meu marido não tem HIV, as minhas filhas também não. Eu sigo com o tratamento. Hoje eu sou uma pessoa indetectável, ou seja, uma pessoa que não transmite o vírus, porque eu consegui trazer esse tratamento como uma forma de benefício para a minha saúde, porque eu resolvi me amar. Então, o pessoal sempre pergunta, e é sobre isso. E quando eu me interessei, eu comecei a ouvir o canal, foi através de um corte de uma das meninas, e eu fui no YouTube, eu falei, nossa, que interessante, eu comecei a ouvir o canal, eu pensei assim, meu Deus, a minha história vem muito a agregar, porque eu ouço todas as histórias, e cada um tem um final. Mas eu venho dizer que o meu final é um final que... para passar a expectativa para você que está me ouvindo, que dá certo. Tem como ressignificar a sua dor, tem como ressignificar a sua história, tem alguém por aí bacana que pode se casar com você. Hoje, nós temos quase 10 anos de casado, as minhas filhas servem a Deus, amam o Pai,
nós não ensinamos de forma alguma elas desonrarem o pai, o progenitor, não é essa a ideia, porque a vingança nada mais é do que você tomar veneno esperando que o outro morra, não é isso, nós trazemos essa cultura de honra, assim como eu honro meu pai, elas também devem honrar ao progenitor, também elas são apaixonadas pelo pai Rafa, que é esse cara que dá destino, né, a paternidade fala sobre destino, que caminha no caminho, e lá em Portugal, quando nós estávamos em Portugal, em 2021, Deus selou toda essa história que eu engravidei da Ayla, né? Nós temos a Ayla hoje, tem 4 anos, então nós temos essas 3 princesas, da minha mais nova, nós temos essas 3 princesas, onde não há distinção, filha de tal, não, são todas filhas, e hoje nós estamos aqui como encargo, né, de servir a Deus, e é isso, eu quero dizer para você que dá para ressignificar, sim. Existem muitas histórias que acabam em reticências, e tudo bem, porque o fim não chegou. Mas eu quero te dizer que dá para ressignificar e viver feliz. Tem uma segunda chance para você. Para mim, lá em Salmo 119, 71, diz assim: foi-me bom ter sido afligido para aprender os seus decretos. Para mim, toda essa minha história hoje valeu muito a pena para que eu pudesse me tornar uma carta da representação da bondade de Deus, que você seja amada assim como eu sou, dá para poder mudar tudo isso. Deus te abençoe. Muito obrigado, pessoal do canal Separações, Vivi, Dani. Até mais, gente. Achou da história da Andresa? Comenta aqui para eu saber. Compartilhe esse vídeo também com todo mundo que você gosta. E é importante frisar que essa história ficou no passado e ela, assim como todas as mulheres corajosas que expõem sua vida aqui no canal, o fazem para abrir os olhos de outras mulheres. Portanto, merecem o nosso respeito e o nosso carinho. Quer contar sua história de divórcio no nosso canal? É só preencher o formulário que está aqui na descrição do vídeo. E a próxima história é da Ana Paula, que não podia nem ser atendida por um médico homem. Uma história de uma mulher muito batalhadora que vale a pena você assistir. Então se inscreva no canal e ative o sininho. Falei pra ele, se você for preso, eu separo de você, porque eu já sofri tanto no namoro. Tentei ser feliz com outra pessoa, volto pra você porque eu gosto de vocês, e você vai preso. Mas foi dito e feito.